Queridos irmãos e irmãs, na nossa liturgia, nós celebramos o dia dos santos quando eles morrem. A data da morte de um santo para nós significa quando ele nasce para Deus. Portanto, todas as datas que nós temos no nosso calendário romano dos santos fazem parte do dia da sua morte, do seu martírio. Nós só celebramos, como estamos celebrando hoje, o nascimento, além de Jesus, que é o Santíssimo, o de Nossa Senhora, em setembro, e desse grande santo que nós estamos celebrando hoje, a sua natividade, o seu nascimento, São João Batista. E depois, lá no finalzinho de agosto, dia 29, aí vamos celebrar o seu martírio. A liturgia de hoje, ela vai nos ajudar a pensar muitas coisas. A primeira delas é que a vida é importante e que todos nós nascemos porque Deus pensou em nós. Nós nascemos porque Deus sonhou um projeto para a nossa vida. A primeira leitura é a leitura do profeta Isaías. E ele vai partilhar conosco. Deus me chamou antes de eu nascer. Deus pensou em mim antes de eu vir ao mundo. Você imaginou quão profundo é você pensar que Deus pensou em você, particularmente em você. Você foi pensado por Deus antes de você nascer. Você não veio ao mundo de qualquer forma. Você não veio ao mundo simplesmente pela união sexual do seu pai e da sua mãe, mas principalmente porque Deus pensou no seu nascimento. Quando diz o Salmo, também a primeira leitura, no ventre da nossa mãe, Deus foi nos tecendo, nos foi fazendo. Portanto, um aborto é um crime e é um pecado mortal. Porque ao abortar, nós estamos interrompendo o desejo de Deus na história da vida daquela criança que devia vir ao mundo. E aí, alguns grupos vão dizer assim: mas eu tenho o direito de decidir. O filho está na minha barriga. Eu que tenho o direito de falar se vai nascer ou não. Não é direito nosso, porque é um desejo de Deus. Portanto, nós devemos primeiramente, como em oração, porque a oração tem força, rezar para que muitas jovens e jovens que nesses dias poderão aí ficar grávida ou querer abortar, para que não façam isso. Os estudos que nós conhecemos, quase 100% das mulheres que abortaram trazem traumas para o resto da sua vida, da vida que ela tirou. Essas mulheres, quando você atende, ou em relatos mesmo da psicologia, há um vazio tão grande, uma tristeza pelo aborto que elas levam para o resto da vida. Portanto, não deve existir aborto. O aborto, nós interrompemos um desejo de Deus. Isaías está dizendo que a missão dele não foi fácil. Ele está partilhando, falando com Deus. Nossa, tem sido difícil também ser profeta. Tem sido difícil anunciar. E Deus fala para ele: Isaías, eu quero que você seja a luz das nações. Eu quero que você seja uma espada afiada. Que a palavra que você agora pronuncia seja uma espada afiada. Que a palavra que você agora vai anunciar, que é minha, ela chegue como uma flecha
no coração das pessoas. O Evangelho de hoje, de São Lucas, nós vamos nele celebrar o nascimento desse grande santo, São João Batista. Aqui nós estamos diante de uma divisão do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A mãe de João, Isabel, é estéril. Portanto, a esterilidade dela simboliza todo o povo da antiga aliança. Quando estéril porque sofre, estéril longe do Senhor. Maria, para nós, é símbolo da nova aliança, porque ela traz em si a nova aliança que é Jesus. Vamos lembrar um pouquinho. Há 3 meses atrás, no dia 25 de março, nós celebramos uma solenidade na igreja. A Anunciação do Senhor. O dia que o anjo visita Nossa Senhora e diz para ela que ela será a mãe do Filho de Deus. Naquele mês, esta criança no seio de Isabel já tinha 6 meses, João Batista. De março até agora, se passaram mais 3 meses. Então nós estamos celebrando o nascimento. Daqui 6 meses, dezembro, nós vamos celebrar o nascimento de Jesus. Portanto, João Batista, ele tem 6 meses que ele antecipa a vinda do Senhor. Veja, os pais de João, Zacarias velho, Isabel idosa e estéril. Você sabe que para uma mulher na Bíblia não ter filho, para ela é se sentir amaldiçoada, que Deus não abençoou-a com um filho. Portanto, é muito provável que muitas e muitas vezes, esse casal, Zacarias e Isabel, foram muitas vezes no templo pedir para Deus um filho. Dá-me um filho. Eu conheço muitas histórias aqui de crianças que nasceram por milagre. Talvez você tenha sido concebido assim, com um milagre. E você também deve ter conhecido pessoas que disseram para você, essa criança nasceu por milagre. O nascimento de João é um milagre. Os seus pais não tinham condições de terem essa criança. Um dia, Zacarias estava no templo, exercendo as funções sacerdotais. Era o dia de oferecer o incenso, o perfume. Naquele dia, o anjo Gabriel visita Zacarias e diz para ele, Zacarias, a sua esposa Isabel vai ter um filho. E fala um pouquinho como será esse filho. E Zacarias duvida de Deus. Zacarias não acolhe esta boa notícia do anjo. E o anjo, que é um mensageiro de Deus, diz para Zacarias, você vai ficar mudo. A tradução mais correta seria, Zacarias vai ficar em silêncio. Porque Zacarias não soube acolher o presente de Deus. Deus foi fiel com Zacarias, atendendo Zacarias no tempo de Deus. E Zacarias, no momento de maior alegria que uma casa pode ter, que é comemorar a gestação, a gravidez, nesse período, o Zacarias vai estar mudo, em silêncio, sem falar, para que ele aprenda que a vontade de Deus, ela tarda, mas não falha. Ele, com esse silêncio, vai ter possibilidade de reconhecer que o Deus que ele reza, atende. E às vezes,
quando nós temos um problemão e a gente pede para Deus, resolve, Senhor. Seria bom, às vezes, também Deus nos dar esse castiguinho de nos deixar mudo, em silêncio. Muitos de nós, quando tem problema, às vezes acaba se desesperando, dizendo para todos os cantos, Deus não me ouve, eu vou me matar porque essa situação não tem jeito. E aí, se a gente ficar mudo, a gente não consegue ficar falando tanta coisa ruim, tanta maldição. E aí, em silêncio, é capaz que a gente vai compreendendo e vendo como Deus vai trabalhando em nós. No silêncio da boca, Deus consegue falar mais no coração e a gente vai aprendendo a ver. E aí, silenciosamente a gente vai falando, nossa, Deus está resolvendo tudo. É Ele que está cuidando de tudo. O meu silêncio está me ajudando a confiar mais em Deus. Aí vem o evangelho de hoje. É o 8º dia desta criança. O 8º dia é o dia que o primogênito, o menino, ele é levado para ser apresentado no templo. Para 2 coisas. Para ser circuncidado, se tornar de Deus, e para receber o nome. Portanto, a família de Isabel, os seus parentes e vizinhos, todos reconheceram que aquela criança era um milagre de Deus. Diz o Evangelho, Deus foi misericordioso com Zacarias e Isabel, dando-lhe esse filho. João Batista significa isso. Deus foi misericordioso, agraciado por Deus. E nesse dia, acredito que nas nossas famílias, nós temos vizinhos e familiares que só gostam de dar piteco na vida dos outros. Os palpiteiros. Quando é para trocar uma fralda, ninguém aparece. Para varrer a tua casa, ninguém vai varrer. Mas para dar palpite, tem fila. E aí chegou os palpiteiros de plantão. Esse menino aí vai chamar Zacarias, viu? Zacarias. Porque era comum que o primeiro filho que nascesse recebesse o nome do pai, para perpetuar essa descendência. Só que Isabel pegou e falou assim, epa, peraí, a mãe aqui sou eu, ele vai chamar João. E aí todo mundo ficou assim. Aí os palpiteiros começaram a falar de novo, né? Esse povo nunca cansa. Como assim? Na tua família não tem ninguém com esse nome? Não tem nenhum descendente com o nome de João? Aí olharam lá para o cantinho, estava o Zacarias lá, mudinho, deram um sinal para ele. E aí, Zacarias, como que você quer que o menino chame? Já que ele não podia falar, deram para o Zacarias uma tabuinha, e ele na tabuinha escreveu, João é o seu nome. E aí todos ficaram admirados que o nome que Zacarias disse é o mesmo que Isabel havia pronunciado. E naquele momento que Zacarias escreve o nome, a sua boca é aberta, a sua língua é solta e ele começa a glorificar a Deus. Porque essa é a missão nossa, de glorificar a Deus. Quando o anjo visitou Zacarias no templo, ele não soube glorificar a Deus, duvidando da promessa de Deus. Mas agora, nesse dia que a criança é apresentada, de novo no templo, a boca de Zacarias abre e ele louva a Deus. Ele louva a Deus, mas o seu filho vai ser a voz que anuncia Deus. João Batista é a voz que vai clamar no deserto. João é a voz que anuncia a palavra.
João não é a palavra, mas a sua voz anuncia a palavra que virá, que é Jesus. E hoje, quando o sacerdote erguer a Eucaristia, ele vai repetir o que João Batista anunciava. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que a liturgia de hoje, na Natividade de São João Batista, nos ajude a nunca duvidar que a promessa de Deus na nossa vida, ela é cumprida no momento dele. Não desistamos nunca de pedir, porque Deus sempre vai nos atender. E que nós, a exemplo de João, sejamos uma voz que anuncia. O que vai ser desse menino? Perguntavam para a família, e ele crescia em graça. O que será de nós? O que será dos nossos filhos? Oxalá que nós e os nossos filhos sejamos também uma voz que anuncia a vida e não o aborto, a solidariedade, a comunhão. Que João Batista interceda por cada um de nós. Um dia na Galileia, um homem chamado João falava com ternura de amor aos seus irmãos. Falava com ternura de amor a seus irmãos. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador.